Fala rapaziada, Suriacha aqui. A história começa em um escritório. O nosso protagonista trabalha no departamento de publicidade da empresa Grande Glória. Logo de cara a gente vê que ele é uma pessoa que costuma trabalhar até não aguentar mais. O chefe dele aparece dizendo que a empresa tá em um momento difícil e tem muita gente sendo demitida. Por isso ele precisa trabalhar mais, meio que ameaçando ele, sacou? Então dá pra ele uma lista de clientes em potencial pra ele ligar um por um e que amanhã é pra ele vir com o resultado. Ou seja, já vimos que esse chefe dele é um Então o nosso protagonista continua trabalhando mesmo cansado pra cacete, até que algo acontece. Tudo começa a perder o foco, ficar pixelado, e uma figura estranha surge no monitor do prota. Ele não entende se o que tá acontecendo é real ou não, até que seu colega de trabalho percebe que tem algo de errado e o chama. Então a gente descobre que o nome dele é Howard. A princípio ele não responde, mas então o Howard volta a si e diz que tá bem, foi só sua visão que ficou meio embaçada. O seu colega diz pra ele dar um tempo pra relaxar, e lembra que nessa mesma noite o seu chefe ia levar todo mundo pro jantar da empresa. O que a gente pode até pensar que é algo da hora, né? Mas o prota acha uma merda, porque no fim todo mundo vai ter que rachar a conta. E como ele ganha mal, pra ele não vale muito a pena não. O colega percebe que o prota não tá muito afim de ir, provavelmente por causa do dinheiro, e logo se oferece pra emprestar vintão pra ele, pois cara é parceiro, mano. Mas ele diz que na real eles não têm muita escolha, porque a nova diretora vai ser apresentada e por isso eles têm que ir. E falando nela, o seu nome é Sabrina Lu. A mulher chega no escritório cheia de estilo e já deixa os gado tudo babando por onde ela passa. Nosso prota, obviamente, sabe que essa mulher aí é areia demais pro caminhãozinho dele. A história segue para algumas horas depois. O pessoal enchendo a cara na social da empresa, aquele happy hour gostoso, todo mundo rindo e tal, até que o nosso prota começa a ter aquela mesma pira que ele teve lá no escritório, só que muito mais forte dessa vez. A íris dele começa a brilhar e ele escuta um zumbido alto. De repente, o sistema nervoso dele estava todo conectado, em uma espécie de realidade virtual que só ele podia ver. Aquela mesma imagem estranha se projetava diante dos seus olhos em pleno ar, enquanto o pessoal à sua volta continuava sem poder ver nada. Então uma voz robótica fala: "É claro que eles não podem ver. A limitada estrela do universo se esforça para trazer a melhor experiência para seus clientes, ajudando a alcançar inovações memoráveis com base na realidade virtual." Na mesma hora o prota já fica cagado, se perguntando o que essa coisa quer com ele. Afinal ele nunca comprou nada de realidade virtual, ele nem tem grana pra isso. E como se pudesse ler seus pensamentos, esse robô estranho responde: "Baseado em grandes dados e cálculos, você é o candidato perfeito para o nosso teste dos sonhos. Você será o candidato de testes da nossa Terra dos Sonhos, onde você pode ter várias experiências de vida. Pense nisso como uma versão de um grande jogo em realidade virtual." Ou seja, Isekai. É engraçado que na parte que o robô fala isso, ele mostra um boneco do Counter-Strike e o Shino, o professor do Boruto. Howard, como um bom e velho protagonista bunda mole, fala pro robô parar com isso porque amanhã ele tinha que trabalhar e não tinha tempo pra essas coisas. Então o robô fala que esse sistema pode levar uma cópia de cada pessoa da vida real para a Terra dos Sonhos, e que ele poderia decidir o que ia acontecer com a sua vida. Então lançou a braba, perguntando se ele não gostaria de testar viver a vida com uma pessoa diferente. Porém, antes que nosso prota pudesse dar uma resposta, a nova diretora chegou na social junto com o chefe deles. E que diretora, hein? O chefe apresenta ela formalmente pro pessoal e vai apresentando um por um pra mulher. Ele apresenta um cara que é conhecido por todo mundo por ficar bajulando ele o tempo todo, em tudo que ele faz. Esse cara, por sinal, já tá tão mamado que só consegue ficar encarando os peitos da mulher. O chefe vai apresentando um por um dos funcionários pra ela, mas simplesmente ignora nosso prota. A mulher, obviamente, percebe isso e pergunta quanto é ele. O prota já fica todo travadão pra falar com ela, mas na hora que ele vai dizer o seu nome, o chefe interrompe e diz que ele não é ninguém. Diz que ele tem habilidades medíocres e que é uma pessoa sem habilidade de comunicação. Ou seja, ele azaralhou o cara. Mas a gente vê que na verdade isso era tudo mentira. Por algum motivo esse gordo filho da só não gostava do prota porque, diferente dos outros, ele não ficava babando o ovo dele e por isso tentava prejudicar o prota em tudo que podia. A mulher não parece dar muita importância pra essa história e simplesmente cumprimenta todos. A história segue e geral tá indo embora. A social acabou e amanhã tem trabalho de novo. Howard, nosso prota, tá meio abatido porque ele achava que se trabalhasse duro, ele iria ser reconhecido em algum momento, mas isso não acontece. O brother dele tenta animá-lo, dizendo que se ele quiser crescer, ele tem que puxar o saco do chefe. Não adianta. Quando ele fala isso, nós vemos um flashback desse cara na época da escola, onde ele era uma das lideranças do movimento estudantil, algo totalmente oposto do que ele é agora. O maluco simplesmente se vendeu pro sistema. Após isso, nós vemos o chefe dando ideia na diretora, dizendo que ela não precisa perder tempo com esses trabalhadores insignificantes,
mas ela parece não dar muita moral pra ele, e só diz que sabe o que tá fazendo, enquanto o nosso prota escuta a conversa. O chefe, que parecia ter percebido que o prota estava escutando, lança uma indireta dizendo que se alguém ainda não descobriu quem é e o que deve fazer, tem que ser demitido. E nessa hora algo acontece. Isso parece ter sido a gota d'água pro Howard. Ele tá puto porque a dedicação dele e o trabalho duro não significam nada. Dentro e fora do ambiente de trabalho, ele ainda sofre discriminação. Chega disso. Ele tá determinado a amanhã mesmo pedir demissão, mas até lá precisa acalmar sua raiva. Então ele fala pro robô levar uma cópia da diretora e do chefe deles pra essa tal Terra dos Sonhos. Erro nas instruções. O sistema pode escanear apenas uma pessoa de cada vez. Baseado no pedido feito, o sistema determinou que o alvo a ser escaneado será Sabrina Luo. Howard fica sem entender. Escaneamento completo. Personagem criado. Bom, seguindo a história, o prota volta ao seu apartamento, pergunta por que o robô não disse pra ele que o sistema só poderia escanear uma pessoa por vez, porque ele não estava preparado pra isso. O sistema detectou um forte aumento na dopamina do seu cérebro. A conclusão é que você está adorando. Howard fica envergonhado com a verdade jogada na sua cara. Então diz que na real, seria bom ter um NPC de uma mulher gostosa sendo a serva dele no jogo. E ele não tá errado não. O robô diz pra ele que o sistema da Terra dos Sonhos vai ser ativado à meia-noite. E que pra isso acontecer, ele precisa encontrar um lugar seguro pra dormir. O prota diz que isso é de boa, o único problema é que ele tá nervoso demais pra dormir. O robô diz que não tem problema, porque eles obviamente já anteciparam esse tipo de situação. E que o sistema vai interferir na ativação do sistema reticular ativador ascendente dele. Ou seja, a parte do cérebro responsável pelo sono, para fazer ele dormir. Simples assim. E então o processo começa. Howard, cada vez mais nervoso, começa a sentir tudo rodar e o seu coração bater mais rápido, até que de repente ele dorme como um bebê. Para então, quase que instantaneamente, ele despertar de uma maneira que todos nós gostaríamos de ser despertados um dia, com uma personagem 2D seminua em cima dele, dizendo: finalmente nos encontramos. A mulher logo se apresenta como uma inteligência artificial administradora do sistema da Terra dos Sonhos, e que o nome dela é ChatGPT, quer dizer, AI-63. O prota ainda parece meio confuso. Ela explica para ele sobre um sistema de loja e créditos, onde ele pode comprar coisas que vão ser úteis no futuro, como uma faca militar vendida por 2 créditos, um caminhão de 100 toneladas que custa 40 créditos, uma blusa controladora de temperatura, um pacote de comida comprimida e, por fim, uma bateria de energia infinita, que custa 200 pontos de crédito. A princípio a gente não percebe muito o valor desses itens, né? Mas eu posso garantir pra vocês que cada uma dessas coisas é muito valiosa pro lugar onde ele vai. Então explica que sempre que ele passar por um desafio, vai ganhar pontos de crédito e blá blá blá. Aquele padrão que a gente já tá acostumado de Sekai. O prota agradece a explicação e pergunta sobre os NPCs, se tem algum forte que ele possa usar, e a inteligência artificial toda atirada já fala que com 10 mil pontos ela estaria a seus serviços, o que ele acha um roubo. Então ela avisa que a Terra dos Sonhos está sendo ativada, e que se ele não tinha nenhuma outra pergunta, a porra agora ia ficar séria. Um portal que leva direto ao mundo apocalíptico surge, e então quando o nosso protagonista se aproxima dele para entrar nesse mundo, ele acorda. Ele olha para os lados, tentando entender se o que ele viveu foi real ou não. Percebe que está em casa e que nada mudou. Ele não é nenhum especialista em tecnologia, mas devia saber que é impossível criar um mundo assim do nada. Então decide só tomar banho de uma vez para se preparar para o trabalho. Ao chegar no banheiro, ele percebe que está sem energia, o que é curioso. Ele desce as escadas do seu prédio normalmente, sem perceber nada de diferente, até chegar no exterior e perceber que estava sozinho, literalmente sozinho. Não havia ninguém por perto, em lugar nenhum. Então ele escuta um zumbido estranho e, ao olhar para cima, percebe um enorme avião caindo por cima dele e, acredite se quiser, explodindo bem na sua frente. E aí você se pergunta, ele morreu? A história acaba assim? E bom, obviamente não. Na verdade, graças ao Kishimoto no Jutsu, ele conseguiu se esconder atrás de um carro bem a tempo. O simulador da Terra dos Sonhos, sobrevivência de apocalipse, começou. O que você vai fazer para sobreviver agora que todas as pessoas do mundo desapareceram? O nível de dificuldade é 0. Você tem 180 dias para conseguir sobreviver. Espera, você disse 180 dias, mas antes que pudesse dizer qualquer outra coisa, Howard percebe um som de algum líquido escorrendo, vindo do carro próximo a ele. Quando ele se abaixa para ver o que é, uma poça de gasolina se forma a alguns centímetros dele. E mais uma vez, usando o seu Kishimoto no Jutsu, ele consegue escapar vivo de uma explosão a queima-roupa, enquanto grita: "Tá zoando comigo, porra!"
Bom, a história que segue, o nosso prota já recuperado do susto inicial de estar nesse novo mundo, começa a pensar de uma maneira mais lógica sobre a sua situação. Ele anota as suas principais necessidades em um caderno, para ter uma maior noção de quais são as suas prioridades ali. 180 dias parece ser muito tempo, mas se eu conseguir acumular bastante suprimento, eu devo conseguir. Posso usar esses 180 dias para pensar na minha vida depois de pedir demissão. Talvez eu até me divirta um pouco. E foi isso que ele fez. O nosso prota foi em loja de roupas procurar o drip certo pro apocalipse. Se encheu de joias, bebeu das bebidas mais caras. Afinal, agora ele era a única pessoa daquele mundo, né? Ao pensar nisso, ele se lembra que o robô fez uma cópia da diretora da empresa. Então, ele começa a falar no rádio de uma viatura da polícia, tentando entrar em contato com algum GM do servidor, perguntando sobre a cópia da mulher. Ele ouve um barulho vindo das suas costas e se vira na hora, apenas para perceber que era um doguinho, o que para ele fazia sentido. Afinal, já que todas as pessoas desapareceram, os animais estavam soltos. Já pensando que aquela inteligência artificial tinha enganado ele para participar desse jogo e não ia ter mulher nenhuma, ele escuta outro barulho de animal, mas dessa vez era nada mais do que um fodendo tigre, mano. O prota se borra todo nas calças quando o tigre avança para cima dele, mas ao invés de ser estraçalhado e devorado vivo, ele na verdade é lambido com amor pelo tigre. E você pode estar pensando, ah não, mais um Kishimoto no Jutsu? Bom, dessa vez teve uma explicação. O prota conhece esse tigre, que na verdade cresceu no zoológico e é muito amigável com os humanos, tanto que muitos turistas até costumavam ficar ao lado dele para tirar fotos. Então, ok, dessa vez passa. 7 dias já se passaram do nosso herói sobrevivendo sozinho em um mundo pós-apocalíptico, e o desafio estava ficando mais difícil do que ele poderia imaginar. A água das torneiras aparentemente havia acabado, e a única maneira de conseguir água eram as garrafas do mercado. Sem energia para manter a refrigeração, a carne e os vegetais começavam a estragar, e agora tinham vermes para todo lado. O nosso prota andava sobrevivendo de biscoitos ultimamente, mas ele não sabia por quanto tempo mais seu corpo podia suportar a falta de vitaminas. Por muita sorte, em uma das suas buscas por comida, em um restaurante abandonado, ele encontrou um gerador a diesel, o que em um mundo pós-apocalíptico, meus amigos, vale mais do que ouro. E para melhorar, ainda tinha carne no freezer que estava comestível. Levando em conta esses achados, ele decidiu usar esse restaurante abandonado como seu abrigo daqui para frente. Durante o dia, ele saía para pegar o máximo de suprimentos que conseguisse, e à noite ele arava a terra para cultivar alguns legumes, usando a própria carne podre como adubo. E assim, os dias foram passando. Dia 31. Howard dirigia pelos arredores, se perguntando o que faria hoje. Seu colega de trabalho disse que ele precisava encontrar uma loja que vendia sementes, porque era nojento ficar pegando sementes de vegetais podres. Isso obviamente era uma ilusão da sua mente, e Howard sabia disso. Por isso disse que tinha uma ideia melhor. Iria tirar suas mãos do volante, então não demoraria muito para o carro bater e ele ser morto. Quando acordasse, tudo voltaria ao normal. O colega ilusório dele disse para ele se animar, afinal, o alho que ele plantou finalmente está brotando. Mas ele disse que isso não tem a ver com os vegetais. A cidade inteira parece um lixão e tem moscas para todo lado. Quando ele dorme, sente como se tivessem vermes andando pelo seu corpo. Durante a noite não dá para ver nada. A solidão é sufocante, como se o mundo o tivesse abandonado. É, família, o prota tiltou de vez. O colega imaginário dele dá uma lição de moral, dizendo que ele não pode desistir, para ele acordar para a realidade, que ele é quem tá jogando o jogo, e não o jogo que tá jogando ele. E enquanto prestava atenção no sermão do colega, algo surge na frente do seu carro, e ele é obrigado a frear bruscamente. Outro carro aparece diante dele, e sim, meus amigos, é a diretora da empresa. Ela bate o carro e seus airbags são acionados na hora, os airbags do carro, tá? Não os dela. Nessa batida aí, a mulher apagou, e quando ela acordou, já estava em outro lugar. Ela percebe que alguém fez um curativo no seu rosto, e que ela estava vestindo roupas masculinas. Então ela sai do quarto e percebe que tem algum tipo de restaurante, e que tem um gerador a diesel funcionando ali. E mais, tinha uma comida fresquinha servida na mesa. Ela continua procurando por respostas até que encontra o nosso prota no banheiro, fazendo a barba, porque né, depois de 30 dias completamente sozinho, tu encontrar uma mulher dessa aí, é melhor já deixar tudo pronto pra ação. Ele diz que cozinhou pra ela e a convida pra comer. Durante a refeição, ela diz que se lembra dele, daquele jantar da empresa e tal, mas que não sabia o nome dele. O prota se apresenta, percebendo que essa cópia que ele trouxe pra dentro do jogo tinha as memórias originais da mulher. Ela fica impressionada pelo fato dele ter feito tudo isso: eletricidade, comida, abrigo e tudo mais. Ele agradece e pergunta sobre ela, como ela passou esses últimos meses. Então ela diz que todo mundo tinha simplesmente sumido do mundo, e que ele é a única pessoa viva que ela encontrou durante todo esse mês. Ele pergunta o que ela planeja
planeja fazer agora, e ela diz que não tem nada planejado. O nosso prota, que não é bobo nem nada, já parte logo pro ataque, e chama a Morena pra morar com ele ali. Diz que se ela ficar doente, ele pode cuidar dela e tal, e que tem tudo que ela precisar ali. Isso foi meio gado, né, mas dada a situação atual do mundo, não é como se ela tivesse muita escolha. Então ela aceita, mas logo a Morena já deixa avisado que ele não faz o tipo dela, e que não era pra ele tentar nenhuma gracinha. E bom, pra alguém que tava trocando ideia com um manequim porque tava se sentindo solitário, isso aí pra ele já era uma vitória gigante, né, meus amigos? Então ele diz que por ele tá suave. Ela diz que não vai ser uma aproveitadora e que eles podem dividir as funções. Ele diz que é uma boa ideia e fala pra ela descansar por hoje, e que amanhã eles iriam começar a trampar real. Por mais que ele não demonstrasse, o nosso prota ficou com o mental abalado depois desse fora que ele tomou. Mas a relação dos dois estava apenas começando. E assim a gente chega no final desse episódio, meus amigos. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, porque esse é só o primeiro episódio. Tem muito mais vindo aí. Tamo junto e falou!